6h03 pelo horário local, começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio, sempre com informações precisas, atualizadas e ao vivo, né? Para trazer as informações, as últimas informações sempre para você, telespectador. Você que nos assiste aí de qualquer lugar aí do Brasil afora, ou do mundo, né? Através das redes sociais, muito obrigado. E você também através do canal 7.1, obrigado pela sua companhia, viu? Inclusive, hoje eu fui no mercado e fui elogiado, né? Teve gente aí tem gente que nos assiste, que eu não sou do agronegócio e ainda assim gosto de assistir porque eu estou adquirindo informação. Então, esse programa é para você também, viu? Muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente vai falar sobre dados econômicos mundiais. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo na economia mundial no que diz respeito ao agronegócio. Então, eu te convido. Vamos debater o agro? Já começo convidando o meu companheiro aí, que faltam poucos dias para encerrar sua participação diária por aqui. Já estou quase sentindo saudade. Daqui uns dias a Daiane volta da viagem dela lá para Gramado, a dele posta foto, coisa mais linda. Seu Bianco, chega mais, vamos falar hoje sobre dados econômicos mundiais. Daqui a pouco o nosso convidado chega, vai fazer aí informações aí, vai trazer informações e análises aí mundo afora. Mas eu vou fazer só uma pergunta para você antes da gente começar com o nosso convidado de quinta-feira. O agronegócio, ele está ligado diretamente às economias da Europa, da zona do euro e da China, né? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu filho. Tudo bom? Que bom estar aqui. Vamos hoje, amanhã, segunda ainda, né? Estamos aí, graças a Deus, que bom. Estou muito feliz de estar com você aqui. O agro está ligado com todas essas economias, porque o agro é alimento, é comida. E a população... Opa, perdi ele aí. O que aconteceu, será, com o seu Ademir? Voltou. Quer apostar, seu Bianco, que a tua internet está conectada na colonizadora ou está na TV Buritis? Oi, Jussá. Quer apostar? Eu aposto que a internet dele está na colonizadora, não está na TV Buritis. Agora eu não estou ouvindo você, Jussá. Porque com certeza eu acho que vai direto para o site. E eu estou muito feliz. E essa economia mundial, só terminando, a economia mundial depende do agro, porque agro é alimento. Sendo alimento, nós temos que comer todo dia. Então, passo para você chamar nosso convidado, enquanto eu vou ver se eu consigo o meu som aqui. O Oscar está chegando aí para te ajudar. Mas eu acho que eu entendi um negócio aqui que vai viralizar depois, hein? Zaid já está aqui comigo, Zaid. Chega mais, vamos falar de economia mundial. Quinta-feira é teu dia por aqui, né? O dia é todo teu. Seja bem-vindo mais uma vez ao Agrodebate. E hoje você vai trazer dados do agronegócio pelo mundo. E eu já vou começar fazendo pergunta para você, né? A gente começa fazendo um raio-x, como eu fiz a pergunta aí para o seu Bianco. A economia brasileira, ela tá ligada ao agro, né? Ela está ligada diretamente com os Estados Unidos, a zona do euro, a China. E eu queria que você fizesse aí esse raio-x a partir de dados divulgados, até porque você é uma pessoa que sempre... em conversas aí por telefone, você sempre me falou assim, Jossan, a gente tem que olhar dados que são concretos. Então, por gentileza, através de dados concretos e divulgados, eu queria saber, iniciando pelo Brasil, esse mês de outubro de 2024, ele registra queda nos investimentos estrangeiros. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez por aqui. E outra, de onde você fala? Em primeiro lugar, boa noite, meus amigos. É um prazer estar aqui de novo, uma satisfação. Jossan, Bianco, a Daiane, que está vendo a gente de longe, e a todos os telespectadores da TV Buritis, que assistem e acompanham diariamente esse programa maravilhoso
que é o Agrodebate, que eu tenho a alegria de participar nas quintas-feiras para trazer notícias do agronegócio. Jossan, essa quinta participação no Agrodebate é uma satisfação e eu fico muito feliz que já nos mercados você está sendo reconhecido e estão falando já do programa. Que coisa boa. Vocês conseguem me ouvir bem? Por aqui tá show de bola. Que Beleza. bom. Exatamente como o Bianco já começou falando do simples, do direto, né? O agronegócio é aquele setor da economia que traz o alimento para a mesa e por isso todo mundo está ligado ao agronegócio. É um setor de uma grandeza, né? E de uma conexão com todos os países, né? A gente sabe que cada pauta exportadora, cada produto tem o seu comércio internacional. Quando a gente faz esses resumos, a gente está pensando principalmente no mercado da soja, né? E esse acompanhamento semanal, ele é interessante pelo seguinte, como é um mercado de muita importância, a gente faz essas estimativas econômicas, que é uma forma de ter um termômetro das economias internacionais a partir de dados que são publicados toda semana. Toda semana existe um dado econômico novo e quando a gente fica antenado nesses dados econômicos, a gente consegue prever o que vai acontecer num mercado tão relevante como o mercado da soja no cenário internacional. Nós já comentamos nas outras vezes que o cenário internacional do mercado da soja ele é composto, na sua grosso modo, o Brasil e os Estados Unidos são os dois maiores produtores do commodity grão, né? Porque também aí tem o farelo de soja, que é a nossa irmã argentina, nosso vizinho, tem uma grande fatia do cenário internacional. Mas em grão, no grão in natura, os Estados Unidos e o Brasil dividem ali a primeira e a segunda posição ano a ano. E nesse cenário, né, os dois maiores compradores, em primeiro lugar a China, disparadamente a China, né? O mercado indiano também tem uma grande relevância no mercado internacional da soja, assim como também do algodão, né? Mas aí também a zona do euro. Então, por isso que quando a gente faz esse raio-x desses termômetros econômicos que são publicados semanalmente, nós fazemos os dois maiores produtores, Brasil e Estados Unidos, e os dois mais relevantes compradores, né? A zona do euro e a China. E aí, com isso, a gente pretende, semana a semana, trazendo os dados mais recentes, fazer algum prognóstico, né? Alguma antecipação do que é que pode ser um bom posicionamento de mercado para todos aqueles que dependem do setor. Então, como o Bianco bem falou, né? É um produto, é um setor que todo mundo está relacionado a ele. Então, todos nós temos uma certa relevância, né? Para nós é relevante o que é que acontece no mercado do agronegócio. Então, por isso, eu inicio com essa consideração, o Jossan, que esses dados econômicos eles são tentativas semanais, né? Toda semana tem um dado novo. Agora aqui, por exemplo, começando pelo Brasil, o que a gente teve de dado relevante essa semana para que a gente possa traçar um perfil da economia brasileira? É interessante a gente falar de dois dados. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, Tá. O primeiro dado é esse ICBR, que foi publicado essa semana. Ele vai ser analisado junto com o fluxo cambial estrangeiro, que também é um dado publicado mensalmente e que ele foi publicado essa semana. Bom, o IBCBR, ele mede o ritmo das atividades econômicas no Brasil e ele é publicado mensalmente pelo Banco Central. Ele é como uma prévia, né, do nosso produto interno bruto, do PIB,
que é publicado trimestralmente aí não pelo Banco Central, mas pelo IBGE. E esse dado, o IBC-BR, ele tem a capacidade de interferir nos investimentos, porque ele atinge até mesmo a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Porque essas previsões mensais, elas são muito importantes para o Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que é quem estabelece justamente o Brasil. E nesse mês de outubro, o nosso IBC-BR, ele registrou um dado de 0,23, né? O que é um fraco dado de atividade econômica, embora a gente tenha que reconhecer que está melhor do que no mês passado, né? No mês de setembro. E nesse cenário, quando a gente vê uma baixa atividade da economia brasileira, o que nós podemos falar dos investimentos estrangeiros? O que a gente imagina que vai acontecer com os investimentos estrangeiros quando a atividade econômica está baixa, né? O cenário é bem desenhado pelo dado que foi publicado do fluxo cambial estrangeiro, né? E essa semana a gente teve um dado muito duro, né? Uma informação muito dura. Saíram do Brasil 4 bilhões de reais só nessa semana. Isso é um dado que a gente não pode falar rápido. A gente tem que falar com a atenção que ele merece. Essa semana saíram do país 4 bilhões de reais. Tá? Isso é 0,1% do nosso PIB. 0,1% do nosso PIB nós perdemos essa semana. Saiu. O capital estrangeiro saiu do Brasil numa taxa maior do que entrou, na diferença de 4 bilhões. Né? Isso é um dado muito significativo. E no agregado do ano, 2024 registra um saldo que é positivo. É positivo sim, só que ele é positivo 63% menor do que o do ano passado. Então, se no ano passado foram registrados, né, fluxos positivos, um saldo positivo de 25 bilhões de reais no ano de 2023, no ano de 2024 esse agregado ele sai de 25 e vai para 9. Então, é uma significativa redução do capital estrangeiro no país, que reflete um pouco esse dado do IBC-BR, uma baixa atividade econômica com fuga de capital. Então, concluindo aí, trazendo um pouco para o agronegócio, o Brasil experimenta, sim, uma fuga de capitais estrangeiros, e esses dois dados, né, revelam conjuntamente também uma fraca atividade econômica. E esse é um panorama que nós podemos tirar dos números do IBC-BR e do fluxo cambial nessa semana. Então, nesse sentido, trazendo para o agronegócio, o maior exportador de soja do mundo, né, se considerados os dados da safra 2023-2024, registra nessa semana dados econômicos que confirmam, né, a desvalorização do real frente ao dólar, o que torna o nosso produto muito mais competitivo no cenário internacional, porque torna ele barato, aumentando com isso a nossa competitividade. Por isso, então, hoje, um dado justamente do dia de hoje, 24/10, o nosso dólar fechou em 5,66, né? Então, o dólar fechou em R$ 5,66. Então, com esse cenário, a gente consegue, iniciando pelo Brasil, ter um prognóstico econômico, entendendo o que esses dados falam para a gente, o que eles mostram para a gente, e nessa relação do IBC-BR com o fluxo cambial estrangeiro, nós podemos bater o martelo. No Brasil, estão fugindo capitais, nós temos um saldo positivo, sim, do fluxo cambial estrangeiro, só que é um saldo positivo muito menor que o do ano passado. Seu Bianco? Zaid, mas parece também, né, que a economia dos Estados Unidos também tem uma desaceleração. Tem alguma coisa a ver com esses dados do Brasil ou é uma tendência mundial? Então, Bianco, isso é verdade. Então, assim, nesse cenário que importa para o produtor, se nós estamos falando dos dois maiores exportadores, Brasil e Estados Unidos, e dos dois maiores compradores, em primeiro lugar a China, né,
né, e depois o grande mercado da União Europeia, que é composto por 27 países, né? Então, se nós estamos tentando traçar panoramas assim, é preciso, depois de olhar o Brasil, falar justamente como você está perguntando também, dos Estados Unidos, tentando traçar alguma similaridade com o quadro americano, né, e o quadro brasileiro. E se nós formos tentar encontrar alguma semelhança, alguma similaridade com o que tem acontecido, em primeiro lugar a gente tem que, bom, partindo da similaridade, existe sim alguma similaridade, mas isso se restringe quanto a uma possibilidade, né, de a gente verificar inflação também no mercado norte-americano. Só que lá a situação é completamente diferente. O mercado norte-americano, pela sua natureza, é um mercado muito mais aberto à importação. E aí, por isso, esse sintoma da inflação ele vai ser muito mais brando, ele vai ser sentido de uma maneira muito mais leve nos Estados Unidos do que aqui. Então, é possível sim identificar alguma similaridade, mas ela é muito restrita. Mas eu concordo com a forma de pensar que é possível sim. Isso, se for agora, Jossan, para puxar para essa ideia de sempre estar analisando dados concretos e atuais, a gente pode analisar essa situação dos Estados Unidos a partir de 3 dados que são bastante relevantes para a economia americana e que também foram publicados nessa semana, entre 21 do 10 e 25 do 10. E esses três dados, eles são exatamente o que foi publicado na segunda-feira, os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, né? Foi um dado publicado relevantíssimo, né? Um outro dado que foi publicado são as vendas do varejo norte-americano, né? E também nessa mesma linha foi publicado ontem, né, os dados de produção industrial nos Estados Unidos. E lá o cenário é mais ou menos o seguinte, é até um cenário curioso, que a produção industrial norte-americana ela não acompanha as vendas do varejo que estão aquecidas, apesar de existir um alto índice de pedidos de seguro-desemprego, o que é muito curioso. Quer dizer, o norte-americano está pedindo seguro-desemprego e a economia do ponto de vista do varejo, ela está com as trocas aquecidas muito mais do que a própria produção industrial. Então você vê, existe um excesso de demanda em relação à oferta. Alguém vai ter que preencher esse aquecimento do mercado consumidor que não está sendo a indústria norte-americana. Nós podemos imaginar, nós sabemos que um grande produtor de bens de consumos eletrônicos, que faz muito bem essa competitividade, esse papel e da competição internacional, é justamente a China. Então, olha para você ver, uma sobra de demanda nos Estados Unidos pode ser que esteja sendo preenchida por uma sobra de produção no mercado chinês, mas isso a gente vai conferir, né? Então, se fosse para começar dizendo, né, esse cenário norte-americano em que existe mais consumo no varejo do que aumento da produção industrial, o que aconteceu nesse primeiro dado que nós levantamos, seguro-desemprego? Só nessa semana, é um dado relevante, só nessa semana, 240 mil norte-americanos pediram o seguro-desemprego. Então, se a gente for analisar, né, a população dos Estados Unidos ela é da ordem de 330 milhões, né? Lógico que isso vai dar uma porcentagem ali baixa, mas se a gente for ver o que aconteceu nessa semana, no fechamento de terceiro trimestre, 240 mil norte-americanos é um número significativo, né? Esse dado do seguro-desemprego, ele precisa ser analisado conjuntamente com as vendas do varejo, que está chegando próximo do Natal, está chegando próximo do fechamento do terceiro trimestre, e é a época do ano do maior aquecimento, né, da economia norte-americana, a época do Natal, com toda a economia brasileira também, né? A época de vendas do final do ano, elas são um bom termômetro para a sanidade, né, ou para a insanidade do mercado varejista. E lá nos Estados Unidos, o mercado de varejo cresceram, com dados que foram publicados nessa semana, né, cresceram muito acima da expectativa.
eles cresceram 0,73% na semana. E isso revela uma preparação forte para as vendas de Natal e um aquecimento da economia nesse fechamento de terceiro trimestre, considerados os dados da venda de varejo. Só que, aí tem um dado importante, uma relevante ponderação. Do ponto de vista da produção industrial, ela caiu acima da expectativa. Então, veja, a expectativa sobre o mercado norte-americano previa uma queda para a produção industrial. Estimava-se uma queda de 0,1%. Só que essa queda foi 3 vezes maior. Também, no acumulado dos 12 meses, desse último período de 12 meses, um dado de queda de 0,64%. Então, veja, é queda do mercado dos índices de produção industrial, contraposto a uma elevação das vendas do varejo, no momento em que os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos estão da ordem de 240 mil só nessa semana. Então, se nós estamos vendo o varejo expandir e não estamos vendo a produção industrial acompanhar essa expansão, o que está acontecendo? Está sendo comprado mais bens do que os que são produzidos, com base nessa estimativa, com base nesses dados dessa semana. Mas como é que é possível comprar mais bens do que aqueles que estão sendo produzidos? É claro que nós não estamos falando em número absoluto, nós estamos falando em taxas de crescimento, mas isso também revela taxas de prognósticos, né? Então, a tendência seria isso gerar uma pressão inflacionária, porque existiria uma maior disposição por pagar um preço mais alto, porque falta produto, né? Então, seria uma tendência natural à inflação, né? Então, daí seria essa similaridade que você levantou no começo, Bianca. Será que esse cenário não existiria, não tenderia para uma inflação no mercado americano? Claro, se justamente nós estamos vendo uma expansão do varejo e não estamos vendo a produção industrial acompanhar essa expansão, o efeito lógico, né, de uma falta de oferta seria a inflação. Mas esses produtos que estão sendo consumidos nos Estados Unidos, eles estão sendo importados. E é essa que é a diferença do mercado americano. Enquanto nós somos uma economia extremamente fechada, a gente que depende do agronegócio, a gente sabe, os nossos insumos eles são importados, o nosso potássio é importado, o nosso fosfato é importado, né? Então, a gente sabe como depender de uma economia, né, que é extremamente fechada, com custos, né, e com burocracias de importação que encarecem, né, a nossa transação internacional, isso traz um efeito, né? Enquanto nós somos uma economia extremamente fechada, onde importar qualquer produto é sempre uma dificuldade, lá nos Estados Unidos, eles estão muito menos suscetíveis a essa pressão inflacionária, porque o livre comércio autoriza essa importação fácil. Em resumo, se não fosse essa natureza aberta da economia norte-americana, esse descompasso entre a expansão do varejo mais acentuada e a expansão industrial menos acentuada, o efeito seria sim, Bianco, um aumento de pressão inflacionária. E por aqui, inflação. E por aqui no Brasil, essa previsão se confirmaria sim em inflação, dada a nossa dificuldade de importar bens. Por lá isso não ocorre justamente pela abertura econômica. Então eu concordo com o seu levantamento e tenho essa ponderação a fazer. O mercado norte-americano, por ter a sua natureza aberta, ele se resguarda muito melhor dessa pressão inflacionária quando o mercado consumidor está mais aquecido que o mercado, os dados da produção industrial. Zaid, aproveitando que você está falando aí de demanda, né? A gente falou de Brasil e falou dos Estados Unidos, que são os maiores exportadores da soja no mundo. Mas quando a gente olha de lá para cá, como é que são esses países aí, os maiores compradores, por exemplo, zona do euro e, por exemplo, China. Inclusive, hoje eu até estava lendo dados sobre a China que são muito parecidos com o que você mencionou aí. E eu gostaria, até a minha pergunta está relacionada à taxa de juros. Eu vi uma notícia que a China ela está perdendo um fôlego na economia dela.
E para tentar resolver esse problema, está diminuindo taxas de juro, o que seria uma alternativa, né? Então, começando, ao invés de China, mas eu acredito que seja, né? Me diga você, começando pela zona do euro, a gente vê que as coisas por lá estão melhorando aos poucos com o aumento da produção industrial e justamente com a redução de taxas de juro? Eu compreendi a lógica, assim, Jossan, separando, né? Já que nós falamos primeiro dos dois grandes vendedores, né? Brasil e Estados Unidos, e sabendo que esse mercado global ele conta aí com esses dois grandes compradores, a sua pergunta foi a partir dessa leitura um pouco diversa do que tem acontecido na zona do euro, tem sido observado uma melhora, enquanto dos dados que se tinha até então, enquanto na China se percebe uma forte intervenção do governo na economia, até mesmo por taxas de juros, para tentar reanimar a economia chinesa, ou seja, dando bem a clara mensagem de que a economia chinesa ela está em desaceleração, né? Então, tudo bem, vamos começar comentando até pela boa notícia, vamos falando da boa notícia, o mercado europeu, né? O mercado europeu, sim, eu acho perfeito sua colocação. Os dados da semana, eles comprovam exatamente esse dado no geral. A semana teve dois dados relevantes da zona do euro. Um deles foi redução das taxas de juros na zona do euro, né? Esse foi um dado dessa semana. E o outro foi uma melhora, né, do desempenho industrial do mercado da zona do euro, né, desses 27 países, mas é preciso também ponderar que, embora esteja melhor, ainda é um dado de atividade industrial baixo. Né? Mas sobre as taxas de juros, só fazendo um comparativo, nossas taxas de juros hoje no Brasil, a Selic, taxa básica de juros, ela está em 10,75. Né? Essa taxa básica ela é sempre fixada pelo Copom, de tempos em tempos, e hoje ela está 10,75. Tá? E como é que está lá fora? Como é que está na zona do euro? A zona do euro registrou nessa semana uma queda de 0,25, né? Quer dizer, o Comitê de Política Monetária da zona do euro, dos 27 países, determinou uma queda das taxas de juros em 0,25, né? Estabilizando as taxas de juros lá em 3,4%. Lembrando, a nossa é 10,75. Né? A taxa de juros da zona do euro é 3,4%, agora com a queda de 0,25. Né? Isso compõe a taxa básica de juros da zona do euro. O que é possível dizer sobre essa tendência que se revelou essa semana? Que já se esperava essa queda, né? Justamente, Jossan, pelo que você comentou, porque as coisas lá têm melhorado. Né? Inclusive, a inflação na zona do euro, ela registrou nessa semana, né, 1,74%, que é abaixo da meta. Existia uma expectativa de que a inflação viria em torno de 2%, e ela veio em 1,74%. Então, confirmando, né, usando os dados dessa semana para confirmar essa notícia que você leu, realmente as coisas têm melhorado na zona do euro, e esse que é um mercado comprador do nosso agronegócio, né, e esses dados de melhora da zona do euro nós podemos observar pelo indicador, né, da redução das taxas de juros em 0,25, fixadas essas taxas em 3,4. Né? Além disso, também, o outro dado foi um melhor desempenho, né, se comparado com setembro, né, se comparado com agosto também, mas ainda fraco. Né? Ele teve um aumento pontual, né, nesse mês de 1,8%, mas no agregado do ano de 2024, ainda a zona do euro registra uma queda. Né? E a gente fala o seguinte, em 3 trimestres seguidos, né, em 3 medições, quando um país ou um bloco econômico registra índices de crescimento de desempenho da indústria abaixo, né, negativos, a gente fala que esse país ou esse bloco eles estão em recessão econômica. A zona do euro passou quase
12 meses em recessão, né? Até a economia alemã, ela que é o carro-chefe da economia do bloco comum europeu, a economia alemã passou mais 6 meses em recessão econômica. Significa que as taxas de desenvolvimento ou de desempenho da indústria, elas registravam números abaixo de zero, né? De final de 2023 até meados de março, abril de 2024, essa foi uma realidade no mercado comum europeu, né? No bloco da União Europeia. Então, considerados esses dois dados, né, da redução das taxas de juros e de um melhor, mas ainda fraco desempenho da indústria, dos produtores, né, Brasil e Estados Unidos, nós percebemos uma fuga de capitais do Brasil e um aumento da importação americana, né, se nós pudermos dizer isso, no lado dos consumidores mundiais de grãos, né, na zona do euro, nós percebemos um lento despertar, né, um reativar da economia do bloco. Aí é preciso considerar, são 27 países na zona do euro, mas é possível sim dizer que existe um reaquecimento da economia da zona do euro, que é muito bom para o mercado do agronegócio brasileiro. Seu Bianco? Zaid, eu queria mais ou menos só exemplificar também, só para nós aqui como Itapurá, ou como São José do Rio Claro, aí, entender um pouquinho o que é por que o governo faz essa baixa da taxa de juros. O governo fazendo essa baixa de taxa de juros, o que acontece? Existe um dinheiro, uma oferta de dinheiro bem maior perante os bancos e para o consumidor. Isso o governo faz em virtude do quê? Para que haja uma aceleração na economia. Ou vamos dar um exemplo de, se tiver um financiamento mais fácil para mim, eu vou na Caixa Econômica, pego o financiamento, faço uma casa, nessa casa eu vou ter um consumo de material de construção, eu vou comprar um terreno, gira toda a economia. O pedreiro que for trabalhar na minha casa, ele automaticamente ele vai comprar um pouco mais no mercado, o mercado vai ter que ter um caixa maior, mais um caixa, e assim por diante. Isso seria o que o governo chinês estaria tentando, baixando a taxa de juros e jogando mais dinheiro dentro da economia deles. Imagina a gente fazendo isso em Itapurá, que nós temos 15 mil habitantes. Agora você imagina fazendo isso na China, que tem 1 bilhão e 300 mil habitantes. Então, mesmo eles fazendo isso, Zaid, a economia chinesa ainda está desacelerada? Você acha que ainda vai ficar desacelerada? Então, Bianco, essa é uma resposta da desaceleração da economia chinesa que a gente conclui, né, a partir de 3 dados, né, que inclusive temos dados recentíssimos. Né? Essa semana nós tivemos uma publicação do PIB chinês, o Produto Interno Bruto chinês, no trimestre. Né? E, além disso, nós tivemos os dados de produção industrial na China, bem como as vendas no varejo do mercado chinês. E a partir da combinação desses 3 dados, Bianco, é que a gente ainda pode ver, né? Eu acredito que essa injeção de ânimos, né, com US$ 1 trilhão de motivos para a economia chinesa dar uma guinada, apesar disso, né, isso leva um tempo, né, existe um gap macroeconômico normal até que a injeção faça efeito. Ainda o mercado chinês ele registra esse quadro de desaceleração. Isso a gente pode verificar nos números. Então, é preciso, antes de passar os números, lembrar que a China ela tem implementado esse pacote, que nós já comentamos, né, de investimento da ordem de US$ 1 trilhão. Né? Só para ter uma noção, o nosso PIB, o nosso Produto Interno Bruto, é 2,9 trilhões de reais. A China investiu US$ 1 trilhão em 2 setores principalmente, né? O setor de crédito bancário e o setor imobiliário. Na China, o mercado imobiliário ele é relevantíssimo, né?
e tem registrado dados de preços de imóveis baixíssimos. Então, para procurar fazer uma política, né, como a gente fala, contracíclica, quer dizer, se a economia está muito agitada, nós vamos aumentar as taxas de juros para dar uma acalmada nela. Se ela está muito calma, nós vamos reduzir as taxas de juros de uma maneira contracíclica. Se ela mostra uma desaceleração, nós vamos tentar reanimar. Se ela está muito animada, nós vamos tentar acalmar. Essa é uma política contracíclica, de política monetária contracíclica. E, enfim, nós já falamos sobre isso, né? E a nossa expectativa brasileira de vendedores de grãos que somos, lógico, é que esse pacote chinês obtenha os resultados positivos no aquecimento da economia chinesa. Muito embora, né, já se avizinhe o final do ano e provavelmente o governo chinês não vai entregar os prometidos 5% de crescimento ao ano. E aí isso a gente pode chegar a partir dos dados do PIB. E aí a gente pode concluir dessa maneira, Bianco. Se nós formos olhar nesse terceiro trimestre, o PIB chinês registrou índices de 4,6%, né? E no segundo trimestre, no trimestre imediatamente anterior, 4,7%, registrando então uma ligeira queda. E no primeiro trimestre, 5,3%. Ou seja, dessa projeção em queda, 5,3, 4,7, 4,6, é que se diz, né, dessa desaceleração da economia chinesa e considerando o montante, né, agregado desse gigante asiático, é por isso que a gente fala que ela está desacelerando e bastante. Para você parar uma bicicleta 1 km por hora é muito fácil. Para você parar um trem, né, engrenado e cheio de carga 1 km por hora exige muito mais força, né, muito mais tração, muito mais atrito. É o que a gente tem visto na economia chinesa. No acumulado do ano ainda, o crescimento chinês registra 4,8%. Lembrando que o governo ditatorial chinês tem a meta de entregar 5% ao ano. Nós estamos chegando já em novembro e temos registrado um índice agregado do ano de 4,8%. Né? Portanto, dificilmente a China vai entregar os 5% de crescimento. E, além disso, na realidade dos demais dados que nós temos de China, que nós vamos falar agora, dá até para duvidar, dá até mesmo para não acreditar que a China atingiu esses 4,8% que foram anunciados pelo governo ditatorial chinês. Eu friso sempre o governo ditatorial chinês porque as expectativas do mercado internacional dependem de como a China se mostra internacionalmente. E num governo ditatorial é possível que a gente divulgue os dados que mais nos convém, não nos importando com abertura de mercado ou com essa questão da liberdade de comércio. E aí, assim, a partir desse primeiro dado, Bianco, do PIB, é que a gente fala dessa desaceleração do mercado chinês, é que a gente acredita nela, porque vê esse registro de índices, né, do primeiro trimestre de 5,3, 4,7, 4,6. Aí, se formos passar para o outro dado, que é o dado de produção industrial, apesar da China ter registrado um crescimento real de 5,4% nesse terceiro trimestre, dados atuais de China, 5,4% de produção industrial, e isso ter sido acima da expectativa, que foi 4,6%, essa foi uma expectativa do governo chinês, crescer 4,6%, né, foi consideravelmente inferior, né, ao valor registrado no mesmo período do ano passado, que era 5,8%. Então, quer dizer, a expectativa era 4,6%, abaixo do que efetivamente se cresceu, mas se comparado com o mesmo período do ano anterior, foi 5,8%, né? O dado registrado nesse final de terceiro trimestre, em 2024, é consideravelmente menor, né? Então, com esse dado também da produção industrial, somado ao PIB, a gente caminha para analisar o terceiro dado, que é das vendas no varejo, né? Que foi também bem abaixo do crescimento industrial, as vendas no varejo. E elas registraram uma alta, olha que curioso, a alta nas vendas do varejo na China deu de 3,2% agora nessa última medição dessa semana. Então, olha só,
A produção industrial, ela cresceu acima do consumo, né? E é bem o contrário daquilo que aconteceu no mercado americano, né? Que o consumo cresceu muito mais do que a produção industrial. Então, vejam só a capacidade que a expertise chinesa está tendo para absorver divisas enquanto ela exporta bens com alta tecnologia e importa de nós americanos, sul e norte-americanos, bens primários, né? Então, olha que curioso, nós estamos há 6 meses do início da compra, né, efetiva de grãos, e a China já consegue transferir divisas com essas diferenças de valor agregado dos produtos. É preciso se estudar a inteligência dessa engenharia do comércio internacional chinês, né? Então, a gente vê que esses dados são maior do que o consumo interno. Uma alta disciplina do consumo interno, com compras no varejo abaixo da produção, né? Abaixo até mesmo da expectativa de crescimento da produção industrial, que era de 4,6. Esses dados revelam que a China está numa situação inversa à nossa, né? Uma produção industrial acima das vendas do varejo. E por isso, o mercado chinês está muito mais preparado do que o nosso mercado sul-americano e norte-americano para conviver com dados de inflação. Eu preciso fazer uma ponderação, né? E aí, chegando naquela questão do pacote chinês, que os dados monetários de China não são tão bons assim. Enquanto a economia real ela tem esses dados que nós passamos aqui, do PIB caindo, né? Da produção industrial crescendo acima da expectativa, mas abaixo do ano anterior, e das vendas do varejo crescendo abaixo do valor da produção industrial, os dados monetários de China, eles chamam a atenção, né? Porque, como a gente estava falando, o pacote é justamente para incentivar o crédito, o setor bancário, e incentivar o setor imobiliário. E o que é que se tem de registro de preço de imóveis na China? Imóveis no preço baixíssimo. Eles estão queimando os valores de imóvel. E a queda também nos empréstimos, né? Então, esses dois cenários que o governo chinês percebeu nevralgicamente que são os pontos a serem tocados, são aqueles que a economia chinesa registra os piores índices. Eu registro aqui que, em comparação ao ano de 2023, as taxas de empréstimo no ano de 2023 na China eram de 11%. E agora, no acumulado do ano de 2024, elas foram para 8,1%. Então, todos esses dados, Bianco, todos esses dados no conjunto, eles revelam para a gente essa desaceleração da economia chinesa muito acentuada. Então, por isso, essas considerações ainda válidas que registram uma desaceleração do mercado chinês. Maravilha. Vamos só agora rapidinho aos destaques do Jornal da Record, que começa daqui a pouquinho. Vamos ver o que vem aí de informações do Brasil e do mundo. Olá, boa noite para você que acompanha as notícias da sua região. Hoje no JR, tiroteio provoca mortes, fecha escola, interrompe transportes e bloqueia uma das principais avenidas do Rio de Janeiro. Tempestade com ventos acima de 100 km por hora causa estragos e assusta moradores do sul do país. E ainda, desembargadores são afastados por suspeita de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E a despedida a Maguila, a lenda do boxe brasileiro, que morreu em São Paulo aos 66 anos. O JR começa às 7:50. Até já. Daqui 3 minutinhos, a gente tinha até previsto, né, Zaid, para a gente continuar. Deixa eu ver aqui, mas não vai dar tempo da gente continuar esse debate. Eu acho que nós vamos deixar para a semana que vem, para a tua próxima participação, talvez, a gente ia falar sobre inovação legislativa e o agronegócio, né, que eu acho que ontem a gente deu até uma pincelada sobre a nova legislação, que não é tão nova assim, né, que foi aprovada e colocada, né, publicada para que o produtor seguisse, que se tornou a legislação também mais dura para o produtor rural e etc. Mas eu acho que fica para a semana que vem. Pode ser assim, Zaid? Claro, Jossan. Eu registro assim rapidamente até a alegria que nós tivemos, nós do Agrodebate tivemos a alegria de
receber a confirmação para tratar de inovações legislativas e o agronegócio, a confirmação do deputado Gilberto Catani, que foi o autor, né, de uma inovação legislativa no estado de Mato Grosso, e isso tudo tem a ver no sentido de que o agronegócio ele se conecta não só nos preços, mas também nas políticas. As políticas nacionais e internacionais, elas tendem inevitavelmente para uma inter-relação, né? E aí, no Mato Grosso, nós tivemos um deputado da nossa região, né? Ele é de Nova Mutum, residente do Pontal do Marape, né? E ele foi o autor de uma lei de grande coragem, né? Que é a lei de corte de incentivos fiscais, né? Para as empresas do agronegócio multinacionais que não estiverem de acordo com a legislação ambiental vigente no estado de Mato Grosso. Então, fica aí a indicação que esse tópico de inovações legislativas para a gente tratar na semana que vem, ele vai participar conosco. Então, está confirmado. Na semana que vem, Gilberto Catani, portanto, participará conosco na quinta-feira. Então, Zaid? Combinado, exatamente. Fechou, meu amigo. Então, nos vemos na semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado. Seu Bianco, suas considerações também? Rapidinho, só agradecendo o Zaid, agradecer toda a população aí de São José do Rio Claro, que o nosso tio Jossan, tem investimentos aí, temos grandes amigos aí, principalmente o Zaid, que é um parceirão. Obrigado, Zaid, de você ter vindo conosco novamente, tá? Eu que agradeço, Bianco. Muito obrigado, Bianco. Muito obrigado, Jossan. Boa noite a todos. Valeu, Zaid. Boa noite. Mas eu acho que ele está em Cuiabá hoje, né? Mas valeu. Falou. Aí, pai. Obrigado, então, por hoje. Voltamos amanhã com mais um programa. Amanhã o assunto vai ser pequeno produtor. Obrigado, boa noite para você, tá? Vou finalizando, porque agora vem o Jornal da Record, informações do Brasil e do mundo para você. Obrigado, boa noite, gente.